Não tem por que prolongar. É um assunto que todos os dias nós estamos aqui falando na igreja, com relação à oração, com relação à intimidade com Deus, através da oração. O tema aqui, irmãos, oração, orando em família, vem nos sugerir, irmãos, que quando nós temos buscado a Deus, quando nós temos essa intenção, de buscar a Deus, muitas das vezes há no nosso interior, no nosso coração, o desejo de buscar uma particularidade com Deus. E isso é errado, pastor? Não, isso é certo. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, nós temos que cuidar da nossa salvação. Buscar uma particularidade com Deus é buscar intimidade com Deus. E para que eu venha ter uma intimidade com Deus, para que eu venha ter um relacionamento com Deus, e para que eu venha colocar a minha família num relacionamento com Deus, nós temos que buscar a Deus em todo instante, em todo momento. A comunicação coletiva com Deus é feita por muitos justos. A sociedade do século XXI é marcada pelo ativismo, Então hoje nós temos aí vários tipos de atividades, que desfocam completamente o relacionamento da igreja com Deus. Nós podemos ver quantas coisas que desfocam, que tiram o relacionamento da igreja com Deus. As pessoas estão sempre ocupadas com o quê? Hoje, a grande máquina, a grande força, que tira o relacionamento do homem com Deus, o que é? As redes sociais. E se não tomar cuidado com as redes sociais, muitas das vezes, entra o esfriamento tanto na vida do pai, na vida da mãe e principalmente na vida dos filhos. Há uma preocupação muito grande com relação a isso, que hoje praticamente não se conversa dentro de casa, não se dialoga mais dentro de casa, se troca mensagem, e isso é preocupante, Você fala para a pessoa orar, manda uma mensagem, vai orar. Você não vai orar. Ela incentiva, mas não ora. Então, vem essa situação, As pessoas estão sempre ocupadas. Não tenho tempo, pois estou ocupado. É a frase que se repete constantemente. Isso tem levado milhares de cristãos a negligenciarem uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Está muito fácil, Você quer lá assistir um filme... Tem lá aquela Netflix, Eu nem sei pronunciar o nome do abençoado. E lá tem diversos filmes que a pessoa pode escolher e assistir, É filme evangélico, é filme disso, é filme daquilo. Então a pessoa, ela está no comodismo. Só que isso é preocupante, irmão, Porque enquanto nós estamos nesse comodismo, Enquanto nós estamos vivendo esse ativismo no mundo que nós estamos, Satanás está tripudiando sobre as nossas famílias, judiando dos nossos filhos, judiando dos nossos cônjuges, judiando dos nossos irmãos, dos obreiros. Por quê? Porque não se busca mais o interesse por estar na presença de Deus. Então começa a negligenciar uma vida de intimidade com Deus. Jesus, porém, exerceu seu ministério terreno com muita oração. E eu sempre digo aqui, irmãos, a oração é a chave da vitória. Pastor Antes falou aqui que orou quanto tempo? Quem prestou atenção antes de vir a primeira aula? 2 meses. Foram 2 meses chorando, orando, intercedendo. Para quê? Para que viesse uma alma. Você está entendendo? Então a oração, ela é a chave. A oração é que move o coração de Deus. Já pensou uma cidade onde 21 anos o evangelho tentou entrar e não conseguiu? A cidade de Joinville entrou lá, pastor Anderson entrou lá, E através da oração Deus começou a mover, Deus começou a trabalhar. E isso não é diferente aqui. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa família, nós temos que ter uma intimidade, irmão, antes com Deus. Através do quê? Através da oração. Eu preguei esses dias aqui para os adolescentes e eu falei para eles, oração é relacionamento. Relação é uma intimidade com Deus.
Aí eu citei o texto ali de Elias, quando ele foi desafiar os 850 profetas de Baal. O que Elias fez? Elias ficou esperando a oportunidade dele. Mas no momento que foi dada a oportunidade, a Bíblia diz que ele orou os céus, e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu a lenha, e ainda consumiu toda a água que estava ao redor. Intimidade com Deus. E isso, irmão, serve de exemplo para nós. Se nós estamos com alguma dificuldade, temos que ter uma vida de oração. Aleluia. Tem gente que diz que mas esse negócio de sacerdote no lar não existe mais. Existe isso sim, meu irmão. Esses dias a Yasmin estava com febre, estava bem doentinha, e a minha esposa falou: eu vou orar por ela. E o que aconteceu? Jesus repreendeu a fé. Sacerdote no lar. Essa autoridade, irmãos, foi dada por quem? Foi dada pelo pastor da igreja? Foi dada pelo ministério da Assembleia de Deus? Essa autoridade foi dada por Deus. A oração é algo que chama, as nossas vidas diante de Deus. Então a família que busca a excelência precisa ter elementos tão importantes que a vida espiritual. Orando junto, o cristão sabe a importância de orar. Às vezes não é colocar em ação, não é colocado em ação. No entanto, jamais encontrará alguns cristãos que desprezem a oração e seu valor. Na família, a oração deve ser cultivada de duas maneiras. Primeiro, individual, como nós falamos no começo aqui. Ela tem que ser cultivada. Nós temos que ter o particular com Deus. O nosso relacionamento tem que estar sempre presente com Deus. Nós temos que ter o nosso envolvimento com Deus na nossa particularidade, Deus precisa nos conhecer, nós precisamos conhecer a Deus, O próprio Jesus, na sua particularidade, levava os seus discípulos, à oração. E aí ele levava 3 dos seus discípulos um pouquinho mais adiante, mas tinha um momento que ele precisava de uma intimidade como o Pai. Veja bem que coisa interessante. E o outro é a oração coletiva. Quando nós nos reunimos, a igreja, nós vamos orar com um propósito. Qual é o propósito? A construção da igreja. Nós vamos orar com um propósito. Qual é o propósito? A obra missionária. Nós vamos orar com um propósito. Qual é o propósito? Que a obra de Deus venha crescer aqui no bairro Itaúma, na rua Campoerê. Então, oração coletiva, que também é de muita importância. A experiência pessoal de oração nunca deve ser aniquilada, mas também não é suficiente no contexto familiar, Não podemos ficar só nisso. A família deve ser considerada a partir do casamento e não somente após o nascimento dos filhos. Portanto, os casais devem manter o hábito de orar antes da chegada dos filhos. A Bíblia destaca a importância do esforço coletivo. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Quando oramos junto, cumprimos um desejo manifestado pelo próprio Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Uma ilustração pode nos ajudar a compreender esta verdade. Um violinista pode produzir um lindo som, porém, uma orquestra será ainda mais admirada. A vida de oração pessoal é maravilhosa, mas imagine uma família orando junto. Imagine uma igreja orando junto, E existe, infelizmente, irmãos, nós conversamos diariamente, espíritos de contrariedade. O que eles fazem? Eles oram contra a obra de Deus, e isso muitas das vezes atrasa. Olha o que aconteceu lá, 21 anos. O que é isso? Espírito de contrariedade. Tem medo, não tem coragem de encarar as realidades, não tem coragem de encarar as adversidades. Nós estivemos num campo em Bituruna, numa cidadezinha pequena lá ali no sudoeste do Paraná, e a gente viu os desafios que existiam naquela cidade. Eu acho que o Márcio foi junto, Márcio? Tu foi lá, Teve lá. E a gente viu os desafios daquela cidade, como era sofrido, Eu contei aqui esse dia, Márcio, da filha do teu primo lá, que era o missionário da cidade lá. Quando ela pegou a mochila rosa, uma mochilinha que nós tínhamos levado lá, a alegria dela por ter recebido uma mochila usada, diz que estava orando. Olha só quanta necessidade. Então nós temos que entender. E quando nós oramos junto,
quando a igreja entende, vamos orar, vamos dar as mãos, vamos fazer campanha. Nós estamos com uma dificuldade, meus amados irmãos, aqui no Petrópolis, há um ano e pouco, não chega a 2 anos aí, a igreja estava para ser entregue para a Coab. Teve pessoas que chegaram, teve um abençoado ali do Profi, pobreiro, disse assim, vocês perderam a igreja para a Coab, o sangue de Jesus te repreenda. Eu falei para ele, que negócio é esse de vir aqui dizer que nós perdemos? Nós estamos orando. E quando uma igreja ora, quando uma igreja entra no propósito de oração, Deus move o coração. Agora imagine uma família. Imagine um pai, uma mãe e os filhos orando num só propósito, buscando, intercedendo em favor, das necessidades. Eu creio que Deus, vai se manifestar com certeza, meus amados irmãos. Benefícios de orar juntos. A presença de Deus. A presença de Deus nos assegura quando há unidade entre os seus servos. O Senhor Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É um grande alento saber que nos lares pode contar com a presença de Deus quando unidos buscam a Ele. Então a presença de Deus ela é real, Então a presença de Deus ela é verdadeira quando nós nos colocamos na presença de Deus em unidade. Fala-se tanto em unidade, o tema da nossa igreja esse ano, é a unidade. Mas será que nós estamos praticando a unidade? Será que nós estamos vivenciando a unidade? Eu sei, meus amados irmãos, nós falamos aqui no começo que o século, o nosso século presente, é marcado pelo quê? Pelo ativismo, é marcado pelas novidades, pela internet, é marcado pelos grandes modismos, Mas existe uma coisa que nunca vai mudar, a intimidade e a presença de Deus na nossa vida. Isso não pode mudar jamais, E quando a presença de Deus, ela sai de dentro do nosso lar, quando a presença de Deus, ela sai de dentro da nossa casa, irmão Claudinei, o negócio começa a ficar estreito, o negócio começa a ficar triste, Então nós precisamos buscar constantemente, em oração, essa intimidade para termos a presença de Deus dentro da nossa casa. Eu olho para a família de Lázaro, Tinha ali Lázaro, Marta e Maria. Eles eram uma família. A Bíblia não fala sobre os pais dele, provavelmente tinham morrido. Mas quando Jesus chegava, a Bíblia diz que ali havia festa. Eles preparavam um banquete, Manuzia, para receber Jesus. Eles faziam ali uma cama, já ficava preparada uma cama ali, creio que cheirosinha, limpinha, todos os cuidados. Jesus vai vir na nossa casa hoje, Lázaro. Maria, então vamos preparar a melhor comida, vamos preparar a melhor bebida, vamos preparar a melhor cama, porque Ele vem na nossa casa. Marta, pega uma bacia com água, traga lá para que nós possamos lavar o pé do mestre quando Ele chegar na nossa casa. Isso é unidade. Será que nós estamos fazendo isso para receber Jesus na nossa casa? Como é que Ele tem chegado? Será que nós estamos recebendo Jesus? De que maneira nós estamos recebendo Jesus? Não, peraí. Primeiro eu tenho que olhar o meu WhatsApp. Depois eu vou falar com Jesus. É dessa forma? Não, peraí. Primeiro eu tenho uma outra coisa para fazer. Depois eu oro. Quando tiver um tempinho, como diz aqui, Não tenho tempo. Não tenho tempo. Quando tiver um tempinho, eu falo contigo, Jesus. Quando tiver um tempinho, eu vou ali para tentar ter um relacionamento contigo. Como nós estamos recebendo Jesus? Ele tem sido prioridade dentro da nossa família? Ele tem sido prioridade dentro do nosso relacionamento enquanto marido e mulher? Será que Jesus tem tido prioridade nas nossas conversas íntimas? Será que Ele tem tido prioridade quando eu vou escolher uma roupa, quando eu vou comprar uma roupa? Ou eu faço o meu querer e está pronto e acabado? Olha só, irmãos, é uma coisa séria. Para que nós viemos ter a presença de Deus e falar em unidade, nós temos que saber como nós estamos recebendo Jesus. O coração está aberto? Tem alguma mágoa, tem alguma ferida, tem alguma coisa que prejudica aí? Vamos estar atentos a isso. O poder do acordo. A oração coletiva possui o poder do acordo. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem,
ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Então existe uma condicional aqui. Há um acordo. Que se nós estivermos, né? Aqui, veja bem, se dentre vós, né, tiver aqui um acordo, eu tenho que buscar a Deus, é um relacionamento, eu tenho que fazer as coisas para Deus. Tudo aquilo que nós pedir vai ser concedido, né? É uma promessa dele. O acordo de dois não é magia, que força Deus a responder apenas que se uniram como discípulos, o que envolve a apresentação de pedidos de espécie, ou que o mestre endossará, né? Então não é uma magia, pronto, eu vou fazer e vai acontecer. Não é assim, irmãos, né? Existe uma coisa chamada vontade de Deus, e Deus, nós vivenciamos, né, sobre a vontade de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser curar, Ele não cura, mas Ele não vai deixar de ser Deus na nossa vida, né? Alguém um dia disse para mim assim: poxa, tu ora pelas pessoas, tu prega, né? E falaram para mim, maldosamente, é óbvio, né? Mas falaram para mim: o teu pai está com câncer, está morrendo, por que tu não pede para Jesus curar ele? É óbvio que eu peço. Agora não é se Jesus não curar, como de fato não curou, mas salvou, eu também não vou deixar de ser crente por causa disso. Porque o trabalhar de Deus na vida do meu pai não é o meu trabalhar, mas é o trabalhar de Deus. E eu tenho que aceitar a vontade de Deus, né? Deus. Meu pai aceitou Jesus e descansou no Senhor, e isso para mim já é o que basta. Nunca reclamei, irmãos. O pastor Rogério falou isso de púlpito. Nunca reclamei, nem de púlpito, nem para ninguém. Oh, meu pai está lá. Não. Eu fazia a minha parte diante de Deus. Pregava a palavra, fazia a obra de Deus, orava, cuidava dele no hospital, né? Mas esperando a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi salvar e levar, e por isso eu dou glórias a Deus. Amém. Né?